Apocalipse 3, verso de número 1. Nós já falamos sobre a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em Pérgamo, Tiatira, e hoje é a quinta igreja, que é a igreja em Sardes. E domingo que vem é o domingo das mães. Nós não vamos deixar de ministrar o estudo, nós vamos ministrar sobre a igreja em Filadélfia. E vou tentar associar aqui com relação a esse dia das mães. Eu creio que vai ser uma bênção, porque Filadélfia é o estilo de igreja que nós temos que seguir. O nosso alvo é sermos Filadélfia, que é a igreja do amor fraternal, a igreja que tem comunhão, que tem vida. Então no domingo que vem é importante que todos os irmãos estejam aqui sem falta, para que nós venhamos checar se nós estamos sendo de fato uma igreja de vencedores ou não. Eu percebo que nós ainda precisamos de muitas coisas, irmãos, precisamos avançar em muitas áreas, mas nós temos esforçado, eu creio que Deus vai nos dar a honra de sermos uma igreja ainda no padrão que Ele quer que nós sejamos. Amém? Quem achou aí? Apocalipse 3, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas. Terrível coisa é quando o Senhor diz que numa igreja poucas pessoas se salvaram. Apenas um gato pingado de gente se salvou aqui nessa igreja. Pouquíssimos irmãos aqui foram vencedores. Mas olha o que diz, continuando: umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Com certeza essa igreja aqui é a que o Senhor é mais duro. É a única igreja que não tem nenhum elogio, só tem admoestação, só tem repreensão. E eu queria que antes de nós entrarmos aqui mesmo na palavra, eu quero que você coloque a mão no seu coração, encurve a sua cabeça aí por um momento. As crianças também, não conversem, né? Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Vamos orar para que o Senhor nos livre de sermos achados como essa igreja, que não tem nenhum elogio. Ore ao Senhor nessa hora. Pai, nós abrimos a nossa boca, Senhor, ó Deus, para adorar a Ti neste lugar, para reconhecer, ó Deus, que precisamos de Ti. Livra-nos, Senhor, de sermos como essa igreja em Sardes, que não foi achado nada de bom, ó Deus, nela. Espírito Santo de Deus, livra-nos, Senhor Jesus, de vivermos uma vida contrária ao padrão que o Senhor nos ensinou. Nós não queremos, ó Deus, viver num padrão religioso, mas queremos, ó Deus, conhecer tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso nós abrimos o nosso coração hoje, para que o Senhor torne as nossas vidas como vidas de vencedores, para cumprirmos a vontade do Senhor em tudo aquilo que formos fazer, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Como eu disse, essa igreja então, ela não teve nenhum elogio.
E essa igreja em Sardes, ela aponta para a igreja reformada, a igreja que saiu da igreja católica. Com a revolução luterana, se é assim que eu posso chamar, a reforma da igreja católica, saiu a igreja luterana, hoje conhecida como igreja ortodoxa. Na maioria dos lugares ela é conhecida assim, muitos chamam de igreja luterana mesmo. E essa igreja, como eu disse, da igreja de Tiatira até o final, todas essas igrejas elas vão permanecer até a volta do Senhor, porque como eu falei, todas elas fazem menção sobre a vinda de Jesus, e fazendo menção sobre a vinda de Jesus, nós concluímos então que essas igrejas elas estarão aqui até que o Senhor venha. E o mais terrível dessa igreja é que ela foi uma igreja revolucionária, foi uma igreja que de fato lutou, combateu todos os princípios errados ali no catolicismo, mas ela veio se perdendo com o passar dos anos, e hoje o elogio que a exortação que o Senhor faz para essa igreja é que ela é uma igreja que está morta. Ela acha que está viva, porém está morta. Terrível é quando o Senhor usa esse termo para se falar a respeito de uma igreja. Irmãos, nosso temor tem que ser de nos encaixarmos às vezes nessas igrejas que estão sendo exortadas. Quando eu digo aqui cada igreja, cada período, nós precisamos tomar cuidado para não entrarmos nos mesmos erros, nos mesmos enganos que essas igrejas tiveram. Então o nosso objetivo estudando aqui essas igrejas é para que você possa fugir do propósito errado, do caminho errado, e endireitar a sua vida, para o caminho que o Senhor tem esperado para nós. Então esse nome Sardes significa remanescentes. Essa foi a época dessa igreja, foi a época onde alguns foram usados para fazer revolução, mas como eu disse, hoje é uma igreja que não tem mais aquele vigor, não tem mais aquela força. Homens como Martinho Lutero, John Calvino, John Knox, Zwingli, todos esses homens foram usados ali para cumprir o propósito do Senhor naquela época, para revolucionar, para reformar a igreja, para tirar tudo aquilo que era tradição religiosa. Porque eu não sei se você sabe, mas a igreja católica ela tem 3 pilares principais. O primeiro deles é a tradição. A tradição na igreja católica vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem a razão. E só em terceiro lugar, a Bíblia. Ou seja, eles valorizam mais a tradição e a razão do que a própria palavra de Deus. Alguém pode falar: pastor, mas por que você fala isso? Qualquer católico que é praticante mesmo, que está ali ensinando, ele vai saber que existem práticas lá que não estão na Bíblia. São tradições da igreja. E por que eles acham que as tradições são mais importantes do que a Bíblia? Porque, não sei se você sabe, mas houve um momento na história da igreja que os bispos ali da igreja fizeram uma reunião e eles definiram o cânon bíblico, definiram quais eram os livros que iriam entrar na Bíblia ou não, quais eram os livros que eram inspirados ou não por Deus. E aí o que eles deduziram? Se nós estamos aqui definindo qual livro que vai se encaixar nessa Bíblia, qual livro vai ser a palavra de Deus, então nós somos mais importantes do que a Bíblia, nós estamos à frente da Bíblia. Então eles deduzem que a tradição, que a igreja está acima da palavra de Deus. Mas isso é um engano. Por que é um engano? Porque nós sabemos que a palavra do Senhor e Ele são um só. Não tem como você separar o Senhor da sua palavra. Vou te dar um exemplo aqui, onde
a tradição na Igreja Católica fala mais do que a palavra. Por exemplo, eles dizem que Maria, a mãe de Jesus, ela foi assunta. Feia demais essa palavra, né? Assunta. O que é assunta? Ela ascendeu, ela foi levada viva aos céus. Não provou da morte. Mas em nenhum momento da Bíblia você vai ver esse registro. E aí você questiona algum católico sobre isso, o que ele vai falar? Não, é a tradição que diz isso. A tradição é quem fala que Maria, ela foi ascendida, foi assunta aos céus. E nós sabemos que isso não está escrito. Portanto, eles valorizam mais a tradição do que a palavra. E tem muitos outros casos que eles fogem da palavra e olham por um ângulo da tradição. Olhando e vendo essas falhas no meio da igreja, Martinho Lutero decidiu revolucionar, decidiu sair da Igreja Católica e retirar todos esses ensinamentos errados. Então, esse ensino de que a igreja vinha em primeiro, ou seja, que a tradição vinha em primeiro, ele rebateu contra isso e declarava o quê? Que a Bíblia é quem vinha primeiro, depois vinha a razão e por último a tradição. Essa seria a ordem mais correta. Martinho Lutero bateu firmemente com relação à justificação pela fé, porque até então a Igreja Católica pregava, não sei hoje como que é, eles pregavam que para você ser justificado, para você ser salvo, você teria que ter obras, você teria que pagar um preço, às vezes até do seu próprio bolso, para comprar um pedaço do céu, para fazer algo ali, para orar pela vida de alguém, rezar pela vida de alguém que já morreu, para que ela possa passar pelo purgatório e ser então levada para os céus. Eu creio que até hoje tem muito disso também, senão eles não estariam aí rezando até hoje pelos mortos, sendo que é algo que a Bíblia não menciona. Não diz que nós temos que orar por mortos, não menciona, é algo também que veio da tradição. Martinho Lutero combateu fortemente essa questão da justificação, declarando que nós éramos justificados pela fé. A questão também do sacerdócio universal. Martinho Lutero defendia com unhas e dentes de que o sacerdócio no meio da igreja ele era universal. Não era só o papado que tinha autoridade, não eram só os líderes ali da igreja que poderiam ter acesso à palavra de Deus. Todo aquele que quisesse invocar o nome do Senhor, todo aquele que quisesse ter a palavra de Deus acessível ali e quisesse ler, ele poderia fazer livremente, poderia ser usado para evangelizar, poderia ser usado para pregar o evangelho, mas naquela época só alguns poderiam fazer. E ele veio então, reformou a igreja e declarou que o sacerdócio ele é universal, e nós cremos nisso também. Nós cremos que todos nós fomos feitos reis e sacerdotes, ministros na casa do Senhor. Quantos aqui creem que podem ser usados? Diga aleluia. É bom você entender um pouco dessa história para você saber os princípios, as teses ali de Martinho Lutero. Ele escreveu 95, depois você pode olhar lá quais eram elas, e vinham combatendo todo o ensinamento errado que a Igreja Católica estava ensinando. Uma outra questão era a questão da Bíblia. A Bíblia era restrita só para o clero, só para os líderes, não era acessível como hoje nós temos aí essa acessibilidade. Só o líder é quem deveria ter, quem poderia ter ali a permissão de ler o que estava registrado nesse livro. Martinho Lutero, quando teve essa revelação, a primeira coisa que ele fez foi traduzir a Bíblia, traduziu a Bíblia e distribuiu ali para as pessoas, como uma forma de que elas precisavam conhecer o Senhor. Amém, irmãos? Então essa igreja, mesmo tendo homens revolucionários, a Bíblia diz que poucos deles foram encontrados com vestiduras brancas.
poucos. Quando a Bíblia usa esse termo poucos, é poucos mesmo. Talvez aí, não, nem centenas, às vezes dezenas de pessoas apenas, que foram achados aqui nessa igreja, que tiveram vestiduras brancas, que foram achados aqui dignos, como a própria Bíblia usa esse termo, dignos de andarem lado a lado com o Senhor. Essa igreja, ela se preocupava mais com as doutrinas do que com a sua mudança na prática. Então, ela tinha uma crença correta, porém as práticas ainda permaneceram erradas. É o exemplo do fariseu. O que Jesus falou dos fariseus? Vocês têm que fazer tudo aquilo que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Porque o que eles falam, o que eles pregam, está totalmente correto, está coberto de razão, é isso mesmo que tem que ser feito. Porém a prática deles era errada. Preste atenção aqui no que eu vou te dizer. A Bíblia chama os fariseus de sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado? Era um sepulcro que eles faziam ali uma espécie de decoração, né? O defunto morria, até hoje tem isso. Tem tumbas ali que você olha e o camarada fez uma casa lá. Tem uns que tem um castelo ali edificado sobre o local ali que foi enterrado o cidadão. E aí o Senhor faz a comparação: vocês são como sepulcros caiados, são bonitos por fora, mas lá dentro daquele caixão tem o que, meus irmãos? Só tem morte, é defunto para tudo que é lado. Por fora pode ter uma catedral, mas lá dentro tem um esqueleto humano, só tem morte. Então quando o Senhor fala isso para os fariseus, Ele está dizendo o quê? Vocês têm aparência, mas não têm realidade. Essa igreja aqui, ela caiu nesse problema. Ela tinha aparência, ela tinha um ensino, porém a prática não era aquilo que eles falavam. Isso aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque nós caímos num sério risco de às vezes falarmos coisas e não praticarmos. Nós precisamos, irmãos, hoje alinhar o nosso propósito com o de Deus, para que venhamos cumprir aquilo que está no centro do coração dele. Amém, irmãos? Aleluia. Então as igrejas que nós estudamos, elas são divididas em 3 partes, que são as revelações, os elogios, as exortações, e por último o Senhor fala sobre a revelação ao vencedor. Então, a revelação a essa igreja aqui, como que o Senhor se revelou? Pegue aí a sua Bíblia no verso de número 1. O Senhor se revela como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Muito semelhante à revelação para a igreja de Éfeso. Os irmãos lembram como que o Senhor se revelou à igreja de Éfeso? Eu sou aquele que tem as 7 estrelas de Deus as 7 estrelas na minha mão, na minha destra. E aqui o Senhor está dizendo que Ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e também tem as 7 estrelas. As estrelas aqui nós lemos lá no capítulo 1, no verso 12, que a Bíblia menciona o significado das estrelas. As estrelas aqui são os anjos da igreja, são os mensageiros, são os líderes ali de cada denominação. Então, primeiro, o Senhor fala que Ele tem os 7 Espíritos de Deus. Alguém pode falar: meu Deus, esse texto aí agora me deixou confuso. Eu achei que Deus era só 3, era a Trindade, e agora está dizendo que Deus é 7. Não, a Bíblia não está dizendo que Deus é 7, mas nós precisamos entender isso aqui. Por que a Bíblia fala que o Senhor é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus? Para compreender isso aqui, você tem que entender o significado da palavra 7. Todas as vezes que a Bíblia usa o número 7 aqui em Apocalipse, todas as vezes, 7 taças, 7 candeeiros, 7 isso, 7 aquilo,
ele está falando de algo que é pleno, que é completo. Então, quando o Senhor está dizendo que Ele tem os 7 Espíritos de Deus, Ele está falando o quê? Eu tenho a plenitude de Deus, o fluir de Deus por completo dentro de mim. Mas tem um texto que muitos usam para explicar essa questão dos 7 Espíritos de Deus, que está lá em Isaías 11, no verso de número 2. Deixa marcado aí sua Bíblia, vai lá para Isaías 11, 2. A Bíblia fala sobre 7 Espíritos do Senhor. Quais são eles? Isaías 11, 2 diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é um. Segundo, o Espírito de sabedoria. Terceiro, o Espírito de entendimento. Quarto, o Espírito de conselho. Quinto, o Espírito de fortaleza. Sexto, o Espírito de conhecimento. E sétimo, o Espírito de temor do Senhor. Então, quando o Senhor está dizendo que tem os 7 Espíritos de Deus, Ele está dizendo que Ele tem a plenitude, a completude de cada um desses itens aqui que nós mencionamos. Ele é conselheiro, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso conhecimento, Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém, irmãos? Diga assim comigo: eu quero receber a completude do Senhor na minha vida. Por que que o Senhor se revela assim para essa igreja? Porque uma igreja que está morta, só o Senhor se manifestando de uma forma completa é quem pode salvar essa igreja, é que pode trazer a vida de novo para ela. Se bem que ela não se arrependeu, não mudou, mas o Senhor estava se revelando ali para aquela igreja de uma forma plena e completa. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Mas o Senhor fala também que Ele tem as 7 estrelas. As 7 estrelas, como nós já vimos aqui, as estrelas significam os anjos de cada igreja. Em outras palavras, o Senhor está dizendo o quê? Que encherá a igreja através dos seus líderes, manifestará a plenitude do seu poder através dos seus líderes. Diga glória a Deus. Então, essa é a revelação maravilhosa que o Senhor tem para essa igreja. Agora, vamos ver a mensagem da igreja. Quais são as exortações que o Senhor dá aqui para ela? São exortações muito duras. E nós precisamos, irmãos, cada uma dessas igrejas, você tem que colocar um espelho na sua frente, para saber se você tem praticado isso aqui que o Senhor não gosta, que o Senhor abomina. Então, a primeira exortação está no verso 1 ainda. Ele diz assim: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Tem algo mais terrível de alguém ouvir? Você acha que está vivo, mas está morto. Você acha que é uma igreja cheia de vida, porém está morta. Não tem nenhum vigor, não tem nenhuma vida dentro de você. Essa igreja, portanto, ela estava morta, mesmo o Senhor morrendo por ela. A Bíblia diz lá em Efésios 2:1 que o Senhor, Ele veio e deu vida para nós, mesmo nós estando mortos nos nossos delitos e pecados. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou ali da maldição. Então esse texto lá de Efésios 2:1, essa igreja aqui, ela não tomou posse. Não tomou posse. Era uma igreja que ainda estava morta, sendo que o Senhor já havia morrido por elas, para que elas tivessem vida. Olha para cá, por que você acha que Jesus teve que morrer por você? Por que você acha? Antigamente eu pensava, né? Por que Jesus não desceu da cruz e matou cada um daqueles soldados ali? Ele podia fazer isso? Podia. Por que Jesus não crucificou aqueles que estavam crucificando Ele, meu Deus? Esse era o meu pensamento ali, quando aquele camarada falou: desce da cruz, o Senhor não é o Messias.
Então desce da cruz. Eu ficava, oh, mas por que Jesus não desceu naquela hora? Veja só, não teria poder nenhum se Jesus tivesse descido da cruz, está me entendendo? Jesus tinha que morrer por nós. Para haver vida dentro de mim e de você, Jesus precisou morrer. Quando Jesus morreu, Ele estava ali resgatando cada um de nós. Ele estava tomando sobre si todas as maldições no nosso lugar. A Bíblia diz que maldito era aquele que era pendurado no madeiro. Jesus foi capaz de se fazer maldito para ter o nosso coração, para receber as nossas vidas. O pecado de cada um de nós estava ali sobre ele, como Isaías já profetizava. Ele dizia isso: o pecado de todos nós, toda enfermidade será levada sobre ele, sobre o Senhor será colocada. Hoje você pode levantar suas mãos livremente, porque Jesus já encravou todos os seus pecados, toda condenação lá na cruz. Hoje você pode adorar o Senhor livremente, porque o Senhor já rasgou o véu do templo. Hoje você pode entrar no Santo dos Santos, porque você é filho de Deus. Hoje você não é mais qualquer um, o Senhor já se entregou por você. Mas essa igreja aqui não entendeu isso. Eles tinham nome de que viviam, mas estavam mortos. Apesar de toda a revolução que essa igreja provocou, o Senhor coloca aqui um problema muito sério, dizendo que ela estava morta. Morta. Paulo descreve para Timóteo sobre algumas igrejas nos fins dos tempos, quando o Senhor estivesse prestes a voltar. Ele descreve aqui características sobre a igreja, muitas igrejas ali naquele período. Lá em 2 Timóteo 3, 5 ele diz: tendo forma de piedade. Olha só como é que é a igreja: tinha uma forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Ou seja, é uma igreja que tem aparência de piedade, parece que é muito boa, porém eles estão negando o poder de Deus, não estão usufruindo da vida de Deus ali no seu meio. Que Deus nos livre de sermos uma igreja morta diante do Senhor, irmãos. Que Deus nos livre de nós nos reunirmos aqui e não sentirmos sequer o toque de Deus. Deus nos livre de estarmos vindo aqui reunindo só para sentar e ir embora sem nenhuma transformação, sem receber nenhuma presença, nenhum toque do Senhor. Que Deus nos livre de estarmos mortos. Que hoje você saia daqui entendendo isso: você foi vivificado no Senhor, você recebeu hoje a vida dentro de você. Amém? Amém, irmãos? Então ela tinha uma aparência, mas não tinha realidade. Agora, o que faz uma igreja morrer? O que faz uma igreja morrer? Ou melhor, quais são os sinais de uma igreja que morreu? E eu digo igreja aqui no sentido também individual, porque todos nós somos igrejas. Quem aqui é a igreja do Senhor, diga amém. Então veja, como que eu sei se eu estou morto? Como que eu sei se eu morri espiritualmente? Tem alguns sinais na biologia que falam sobre a vida. E nós precisamos hoje olhar e comparar. Todo ser vivo, ele vai expressar algumas características, alguns sinais. E vamos ver aqui se você tem esses sinais. Amém? Primeiro sinal de alguém que está vivo é que ele tem alimento. Todo ser vivo, ele precisa se alimentar. E como que é a forma que o Senhor alimenta o seu povo, meus irmãos? Como que você acha que você vai ser alimentado pelo Senhor? Através de quê? Da palavra. Diga comigo, da palavra. Se você não tem se alimentado da palavra, talvez seja um sinal de que você está prestes a morrer. Quem não come, morre. Por que tem
essas atrizes aí anorexas, porque elas até comem, mas aí depois elas vão lá, enfiam o dedo na garganta e vomitam tudo que comeu, nojeira terrível. E aí aquele alimento não produz vida dentro delas, e elas vão ficando magras, e muitas delas morrem. Morrem por quê? Não é por causa de uma doença, não é por causa de um câncer, é por falta de comida. Todos nós, como cristãos, precisamos nos alimentar da palavra. Eu não sei como que um cristão consegue ficar, às vezes, porque tem pessoas que fazem isso, ele fica a semana inteira sem ouvir uma palavra, semana inteira sem ler a Bíblia, semana inteira sem orar no quarto dele, aí ele não vem no culto, ele não vai na célula. Meu Deus, como que você acha que vai sobreviver se você não come? Se você não se alimenta, se você não busca reforçar-se com o pão vivo que desce do céu, você vai ficar fraco e não vai ter mais ânimo de fazer nada. Então talvez você esteja fraco espiritualmente por falta de alimento. Segundo sinal de alguém que está vivo: todo organismo vivo ele vai demonstrar algum tipo de movimento. Diga assim: alimento e movimento. Pergunta para o seu irmão aí: meu irmão, você está movimentando? Ah, pastor, estou mexendo. Mas o que é isso aqui trazendo para o lado espiritual? Todo aquele que está vivo, ele está dentro do mover de Deus. Existe um mover de Deus que está hoje disponível para cada um de nós. Todo aquele que está vivo, ele vai entrar nesse mover, vai estar ali envolvido, vai estar participando. Existem duas coisas que são contrárias a esse mover de Deus. Uma delas é a passividade. É aquele irmão que você sempre fala com ele e ele fala: não sei o que eu estou fazendo, o que eu quero, não sei o que eu sei, não sei se eu sei, não sei se eu vou saber. E ele não sabe o que ele está fazendo da vida dele. Passivo. Quantos estão olhando para mim aqui agora e não estão? Pastor, é possível olhar e não olhar? Já viu quando a pessoa fica assim, estatuada, olhando para um canto? Você olha e fala: nossa, aquele ali está concentradíssimo. Aí às vezes você tem que bater a mão assim para ele acordar, né? Ele está no sono das mil maravilhas. Por quê? Está passivo. Passivo. Se seu irmão ficar travado demais aí em mim, você dá uma estralada aí no olho dele, porque ele não está vendo nada. Passividade é um perigo, irmãos, porque você parece que está recebendo, mas não está recebendo coisa alguma. É capaz de muitos irmãos saírem daqui do culto. Se nós fizéssemos uma reunião aqui para saber o que você reteve do culto, irmãos, ia ser uma surpresa muito grande. Muitos aqui não iam lembrar de nada. Vou ser sincero para você, não iria lembrar de nada. Não iria. E eu já fiz o teste e frustrei, nem faço mais. Porque os irmãos olham assim, parece que estão ali envolvidos, mas está com a passividade, está pensando na onde ele vai depois daqui. Um sanduíche, não sei, pizza, frango, o que eu vou comer? Fantástico, o que é? E ele está aqui, mas não está. Passividade é um perigo. E temos também o enrijecimento, que é um inimigo do movimento, do mover de Deus. Todo defunto enrijece. Uma vez alguém estava contando para mim, disse que foi num velório, e aí os parentes tiraram a mão do defunto para fora do caixão. E aí vinha e pegava na mão do defunto, e aquele negócio, né? Mas aí ninguém teve o cuidado de botar a mão dele para dentro de novo. E aí passaram-se ali horas e horas e a mão do defunto para fora. Quando foi colocar a tampa do caixão, quem disse que alguém dava conta de voltar o braço do defunto de novo? Enrijeceu, endureceu para fora. Para voltar tinha que quebrar, né? Por quê? Porque tudo que tem morte, ele fica enrijecido, imóvel. Ele não faz mais nada. Está paralisado. Ele começou de um jeito, mas aí em algum momento ele enrijeceu, parou.
Se você tem parado nesses dias, pode ser um sinal de que a morte está perto. Não a morte física, a morte no espírito. Diga misericórdia. Terceiro, todo ser vivo respira. Respira. Todas as coisas vivas necessitam respirar. Você sabia que até as plantas respiram? Chamado de quê? Fotossíntese, é? É isso mesmo? Eu não entendo nada de biologia. Pensa num aluno ruim de biologia, era eu. Mas é aquele sistema que a planta, ela respira, ela troca ali gás. Ela troca um gás pelo outro. Estou querendo dar uma de professor aqui, não vai sair nada. Mas até elas respiram. Então a respiração, portanto, é uma expressão básica da vida. Todo ser vivo precisa respirar. Ninguém tem que insistir para você ficar respirando. Tem ou não? Respira aí, Fernanda. Respira, Fernanda. Não, ninguém precisa insistir com ela. Ela já respira automaticamente. E trazendo para o lado espiritual, isso aqui é o quê? É aquele anseio constante pelo vento do Espírito Santo soprando dentro de nós. Quem respira espiritualmente, ele tem o Espírito Santo soprando dentro dele, e ele não consegue mais viver sem o Senhor. Ninguém precisa ficar insistindo com ele: ei, você tem que ir para o culto, ei, você tem que ir para a célula. Não, ele faz isso porque é algo automático. Ele sabe que se ele não fizer, ele vai morrer. Ele sabe que ninguém precisa ficar insistindo com ele. A importância que aquilo ali tem. Amém, meus irmãos? Quantos aqui querem respirar o fôlego de vida do Espírito dentro de você? Diga glória a Deus. Quarto, é isso? Quarto sinal. 1, 2, 3, quarto sinal. Todo ser vivo tem que ter excreção. O que é excreção? Tem que liberar. Todo ser vivo, ele tem que comer, ele se alimenta, mas de alguma forma ele precisa excretar aquilo ali, jogar para fora, todas as substâncias tóxicas, né? Ele precisa jogar para fora. Quando esse mecanismo falha, irmãos, é terrível. Eu estava conversando uma vez com meu cunhado. Ele é fisioterapeuta. Só que aí ele disse que nesse dia aconteceu uma situação muito inusitada com ele. Chegou uma senhorinha lá, gritando, chorando, já em prantos, em lágrimas. E ele falou: o que foi? A senhora está sentindo dor aonde? Me fala que eu vou fazer um exercício agora para melhorar. Ela: não, meu filho, minha dor é aqui. Como assim, na barriga? Ixi, aí eu acho que não é minha área. Ela: não, é porque eu estou com vontade de... E não queria falar. E ele: vontade de quê, mulher? Aí ela só fazia assim, ó. Paz, é paz? É o que é isso? Paz e amor? Vontade de, ó, fazer o 2. Aí ele: ah, tá. Mas o que que houve? Não, é porque eu peguei uma carona... E aí a carona que eu peguei, o povo me serviu ali e tudo, e eu fiquei com tanta vergonha de pedir o povo parar, que vim de lá até aqui sem ir no banheiro. E estou aqui agora quase para morrer, porque eu não fiz na hora certa. E aí ele contando essa história, falta é morrer de rir, que ele teve que ir lá e fazer algo muito inusitado. Eu não vou contar para você aqui não, porque acho que o ambiente não convém, mas ele teve que ajudar ela a fazer cocô, e apertava a barriga, e uma série de coisas, né? Mas aí, falando que a velhinha quase morreu. Morreu por quê? Porque não fez cocô na hora certa. Já pensou isso? Morreu de quê? Não fez cocô. Oh, morte mais terrível, hein? Morte sem graça essa. Mas veja, a excreção, ela é importante. Isso aqui para a vida espiritual nos fala de quê? Que toda igreja, irmãos, vou falar aqui, talvez você discorde de mim.
Toda igreja, toda igreja que é viva, ela vai ter um crescimento, isso é óbvio, vai ter um crescimento, seja um crescimento de pouquinho em pouquinho, mas ela vai crescendo. Já viu como é que é criança? Criança está aqui pequenininho, de repente ele dá aquela alavancada e cresce ali, que você nem, nossa, o menino já está desse tamanho. Tem igrejas que são assim, elas vão crescendo devagarzinho, devagarzinho, de repente ela dá uma alavancada e cresce de uma forma extraordinária, depois dá outra alavancada e cresce, você fala, nossa, mas a nossa igreja era tão pequenininha e agora já está esse tamanho. Mas todo ser vivo, ele cresce, é uma outra característica. Mas preste atenção, todo crescimento, para ele ser saudável, às vezes vai requerer, tem a questão da adição, que muitos vão ser acrescentados, mas em muitas vezes vai ser necessário a adição, que é a excreção. É muitos irmãos que às vezes não vão conseguir ficar aqui no nosso meio mesmo, não vão conseguir. Tem gente que não vai conseguir ser videira, não tem jeito, você vai insistir com ele, você vai ensinar, mas ele nunca vai conseguir se submeter. E às vezes as práticas dele também não permitem que ele fique. Eu lembro uma vez, conversando com um irmão, e ele era líder lá na nossa igreja, lá em Guaraí, e de repente ele decidiu largar a mulher, largar tudo, e foi namorar com outra moça. Falou, pastor, mudei, estou morando na cidade aqui agora, e eu quero a bênção do Senhor. Eu falei, olha, eu já abençoei muita coisa, mas esse relacionamento eu não abençoo, porque como que você sai daqui deixando sua esposa assim, rapaz? Não avisa nada para ninguém, trai a sua mulher, você tem uma célula aqui que você influencia. E o mais terrível é que ele começou a jogar a mulher dele contra as pessoas. E aí os membros me taxaram de injusto, porque eu não quis abençoar o relacionamento dele. Relacionamento da carne, somente porque a outra era mais bonita. Só porque eu não abençoei. Os irmãos olharam e falaram, pastor, tadinho dele, pastor. Coitadinho, a mulher dele é que é a carrasca aí. Olha o coitadinho, pastor. Eu falei, não, de coitadinho ele não tem nada. Não tem nada. Como é que o cara trai a mulher e ele que é o coitadinho? De tanta influência que ele teve no meio da igreja. E nesse período nós estávamos chegando aos quase 100 membros lá, chegamos a 92 membros. E para você ter uma ideia, por causa da má influência desse cidadão, por causa daquilo que ele falou, muitos irmãos saíram da igreja, muitos saíram. E aí um líder conversando comigo e falando, olha, eu acho que esse fulano está quase voltando para cá. Eu falei, não, se ele voltar aqui, ele não é mais bem-vindo. Aí o irmãozinho olhou e falou, uai pastor, mas nós não podemos olhar para as pessoas com esse olhar de julgar, de não amar, nós temos que receber todo mundo. Falei, realmente, nós temos que receber todo mundo que está arrependido. Nós não somos obrigados a receber traficante aqui dentro, não somos. Não sou complacente com pecado de adúltero, de gente que vem e eu sei que está prostituindo, está traindo, está tendo homossexualismo, tendo a prática. Ele pode até vir, mas ele vai ter que mudar as práticas dele. Quem vir e não quiser mudar, não vai ser bem-vindo. Aí eu falei isso para o irmão, não, mas eu acho que nós temos que estar de braços abertos para todo mundo. Eu falei, nós estamos, só que a pessoa tem que entrar aqui e tem que ter uma transformação na vida dela. Como que nós vamos aceitar um camarada que até o meu líder lá de Palmas, o pastor que está sobre a minha cobertura, falou para ele andar bem longe daqui, porque, meu Deus, ele influenciou tanta gente para sair da obra, dos caminhos do Senhor. Você está querendo que eu vou lá nesse irmão, recebo ele de braços abertos e falo, irmão, você traiu, beleza, vamos pôr um pano em cima aqui, resolvido, ok, fica com essa mulher aí mesmo, larga sua mulher lá, para lá, e pronto, vamos ficar aqui. Você acha que eu vou fazer isso, irmãos? Mas é nunca, entende? Então tem momentos que é preciso haver subtração, vai ter que diminuir. Às vezes a igreja vai ter que ter regresso, algumas pessoas vão ter que sair para a obra crescer. Está me entendendo? Tem gente que está no meio da igreja
só para gerar vírus, esses não vão conseguir ficar. Não vão conseguir ficar. Uma hora ou outra vão sair. E quando sair, meu irmão, Deus vai mandar outros, e vai mandar outros, e vai abençoar. Não é porque um saiu que a obra vai deixar de acontecer. Eu lembro que alguém estava falando para nós, logo que nós chegamos aqui: pastor, mas tem irmãos muito preciosos saindo. E eu falei: irmãos, mas se sair é porque não era para estar aqui. Se sair era porque não era para ficar. Aqueles que eram para estar, estão, e Deus vai nos honrar com aqueles que Ele tem nos dado. Então toda obra, ela vai ter que ter excreção, vai ter que ter subtração muitas vezes, para que ela venha se multiplicar. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. Então essas são as características de um ser vivo. E essa igreja, ela estava morta, tinha o nome de que vivia, porém estava morta. Caminhando aqui para o fim, qual a segunda exortação que o Senhor faz para essa igreja? Está no verso ainda primeiro, que diz: tens nome de que vives e está morto. Isso aqui nos fala de quê? É um nome sem realidade. É uma igreja que tem uma aparência, porém está morta. Não tem vida fluindo. Ao invés da vida, está fluindo morte. Muitos irmãos são como as ondas do mar. Um dia ele está bem, outro dia ele está mal, outro dia ele não quer mais nada. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo aqui nessa igreja. Amém, irmãos? Quantos sabem aí o que querem da vida? Diga aleluia. Quantos querem Jesus? Diga amém. Esse tem que ser o desejo do seu coração, de ter uma realidade espiritual dentro de você. Terceira exortação que o Senhor faz para essa igreja, no verso 2 diz: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Essa palavra íntegras aqui, ela pode ser traduzida aqui também como inteiras ou completas. Em outras palavras, o Senhor está falando: vigia, consolida o resto que ainda está para morrer. Não morreu ainda está vivo, mas está para morrer. Consolida estes, para quê? Porque não tem achado completas as obras deles na presença do meu Deus. Dura essa palavra quando o Senhor diz que não está achando a obra completa, não está achando a obra inteira. O Senhor, irmãos, não diz que a igreja em Sardes não tinha obra nenhuma. Ela tinha as suas obras. O Senhor fala que conhece as suas obras. Porém, Ele está aqui afirmando que esses irmãos estão trilhando para um caminho de morte também, e precisam tomar cuidado para que não se percam. Quantos têm se perdido no meio da obra, da vida cristã? Quantos têm colocado ali ensinamentos que são tortos, ensinamentos que são contrários à palavra de Deus? Nós temos que ser um povo que é guiado pela vida do Espírito. Amém, irmãos? Amém? Quarta característica aqui dessa igreja, quarta exortação que o Senhor faz, está no verso 3, diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Como eu falei, todas essas igrejas aqui, elas fazem menção da volta do Senhor. E aqui o Senhor fala para essa igreja que Ele virá como ladrão. Como ladrão. E muitos desses irmãos aqui, eles não estarão preparados quando o Senhor vir. Quando Ele fala que vem como ladrão, assim como na igreja em Tiatira, que Ele diz que Ele virá como a estrela da manhã, Ele está fazendo menção aqui do arrebatamento. Nenhum olho verá, ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor virá. Eu sei que nós ficamos procurando sinais, né? Dos tempos, será se está perto, será se está longe? Mas eu vou ser sincero aqui para os irmãos: ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor vem, irmãos. Ninguém sabe. A Bíblia diz que nem o próprio Jesus sabe, senão o Pai. Só o Pai que sabe. Entende?
Então vai chegar o dia que o Senhor vai arrebatar a sua igreja, e Ele virá como ladrão. Nesse texto aqui está se cumprindo as palavras lá de Mateus, no capítulo 24, no verso 40. Olha o que diz: então 2, estando no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, olha o conselho que o Senhor dá: vigiai, porque não sabeis em que dia e hora vem o vosso Senhor. Diga para o seu irmão: nós não sabemos a hora, meu irmão, então vigia. Diga para ele: prepara-te. Esses dias falando algo na minha célula lá, compartilhando com os irmãos, que é um teste para saber se você iria ou não. É possível fazer um teste para saber se eu iria ser arrebatado hoje ou não, se Jesus voltasse? Tem algum teste? Tem, dá para a gente imaginar. Se você ficasse sabendo que Jesus voltaria daqui 10 segundos, o que é que você falaria para ele? Você levanta, alternativa A, você levantaria as mãos para os céus e iria falar: vem, Senhor Jesus, Maranata, vem logo, eu estou aguardando, estou pronto, pode vir. Ou alternativa B: pelo amor de Deus, não vem agora não, que eu tenho muita coisa para resolver, Jesus. Calma aí, não vem, se o Senhor vir agora eu fico. Qual que seria a sua postura? Se essa segunda, meu querido, cuidado, porque talvez é porque você não está vivendo no estilo de um vencedor ainda. Se não está vivendo no estilo do vencedor, deveria viver, porque ninguém sabe a hora que o Senhor virá. Ele virá como ladrão. O ladrão avisa quando vai roubar? Já pensou, Pedro? O ladrão liga lá e fala: ó, hoje eu estou indo roubar a sua casa aí, viu? O que você ia fazer? O mínimo que ele ia fazer era ligar para a polícia, pegar um facão, esperar na porta da casa, sei lá o que ele ia fazer. Mas ele ia ficar vigilante, não ia nem dormir. Se um gato andasse no telhado dele de noite, meu amigo, ele ia atrás do gato, achando que era o ladrão. Ladrão nenhum avisa, ele vem sem avisar, e por isso ele pega de surpresa. Quando o Senhor diz aqui que virá como ladrão, é porque ninguém saberá a hora que ele vem. E a última exortação que o Senhor faz para essa igreja está aí no verso 4, que diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Isso aqui eu já falei, né? Nessa igreja aqui, poucas pessoas foram achadas dignas de andarem lado a lado com o Senhor. Poucas pessoas. Se vamos comparecer diante do Senhor, irmãos, nós precisamos adquirir 2 tipos de roupas. Uma roupa é a roupa que está lá em Gálatas 3:27, que é a roupa da salvação, que é quando você recebe a Jesus, você é revestido dela. Gálatas 3:27 diz: porque todos que foram batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. De Cristo você se revestiu, você recebeu uma roupa. Todos que foram salvos receberam uma roupa da salvação. Mas precisamos de uma outra roupa, um outro tipo de roupa. Se nós queremos hoje ter de fato uma vida compartilhada, uma vida de alguém que tem vestes brancas diante do Senhor, nós precisamos da roupa que está mencionada lá em Apocalipse 19, verso 8, que diz: porque foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos crentes. Olha para cá, já estou finalizando. Essa veste aqui, ela é construída, ela é costurada com os atos de justiça dos santos. A primeira roupa é uma roupa de salvação, porém essa roupa aqui, ela é feita, não é pela graça, você não recebeu pela graça, isso aqui são os atos de justiça que você fizer.
Todas as obras que nós praticarmos diante de Deus serão contadas naquele dia como práticas, como obras que nós precisamos ter diante do Senhor. Só vão entrar naquele dia nas bodas do Cordeiro aqueles que se acharem vestidos com essas vestiduras brancas, feitas com atos de justiça. Amém, meu querido? Deus tem separado hoje uma recompensa para cada um dos vencedores. Ele fala para essa igreja aqui que de modo nenhum apagaria o nome do livro da vida. Essa é uma recompensa extraordinária, porque o nome dessa igreja, o nome das pessoas ali, jamais seriam apagadas do livro da vida do Cordeiro. Eu sei que muitos pensam que a salvação é como se fosse um negócio. Se eu estou bem com Deus, eu estou salvo. Se eu estou mal com Deus, Ele risca o meu nome do livro da vida. Mas isso é um equívoco. O Senhor não está escrevendo no livro da vida com lápis, com caneta, e vai gerar um borrão ali todas as vezes que você peca. Deus não é menino para colocar o seu nome lá e ficar retirando, e coloca e retira, e coloca e retira. A nossa salvação não está dependendo daquilo que você faz, está me entendendo? Depende daquilo que você creu. Se você crê que Jesus morreu por você na cruz, você é salvo em nome de Jesus. A Bíblia diz que se nós crermos de todo o nosso coração e confessarmos ao Senhor Jesus como o Salvador das nossas vidas, o nosso nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. A promessa que o Senhor tem aqui para essa igreja é essa: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Seu nome estará escrito naquele dia. Quantos creem nisso aqui? Diga aleluia. Fique de pé aí onde você está. O mais interessante é que o Senhor acrescenta aqui para essa igreja uma recompensa poderosa. E Ele diz mais: além de não apagar o seu nome do livro da vida, eu ainda confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Você sabe o que é confessar o nome? Eu já até falei disso aqui em algum culto aí atrás, mas talvez você não estava aqui. Ter o nome escrito no livro é uma coisa, agora ter o nome confessado por Jesus é algo reservado apenas para aqueles que são vencedores. Uma coisa é nós chegarmos naquele dia diante de Deus e o Senhor falar: vem aqui, Luiz Fernando, seu nome está escrito no livro da vida, pode ir para ali, você está inscrito no livro daqueles que vão viver eternamente com Cristo. E aí o Luiz Fernando passa direto. Esse é o chamado de muitos ali naquele dia, vão receber o chamado somente porque estão escritos no livro. Mas outros, talvez o Senhor vai confessar. O que é isso? É o Senhor olhar e falar: Fernanda, vem cá, Fernanda. Fernanda. E aí, na frente do nome ali, tem um parênteses, uma observação. Talvez o anjo Gabriel que vai chamar. E aí na hora que chega no nome Fernanda, tem lá um parêntese, uma observação: chame Jesus agora, porque ele vai confessar essa daqui. E aí o anjo fala: Jesus, tem um aqui para o Senhor confessar. E aí naquele momento o Senhor vai falar: ó Pai, essa aqui é a Fernanda, essa aqui viveu segundo os meus caminhos, essa aqui cumpriu todos os meus propósitos, e eu quero honrá-la agora aqui diante do Senhor e diante de todos esses anjos. Vem para cá, filha, vem para cá e venha se alegrar junto comigo, porque você será agora mais do que vencedora. As suas lágrimas serão enxugadas. Agora chegou o tempo da alegria. Alguns receberão esse confessar, somente aqueles que tiverem práticas, que tiverem atos de justiça ali naquele dia. Quantos aqui querem ser confessados pelo Senhor naquele dia? Sabe, irmãos, eu sei que muitos ficam preocupados com uma série de coisas e não vivem o melhor de Deus. Às vezes perdem a oportunidade
de produzir, de gerar filhos, de crescer, de avançar. Não provam do avivamento na igreja. Por quê? Porque às vezes estão preocupados com coisas que Deus não valoriza. Eu vou ser sincero para você, tem igrejas aí que são muito mais organizadas do que nós, irmãos. Muito mais organizadas. Você entra no lugar assim, impecável, o chão impecável, você olha os detalhes, impecável, tudo bonitinho, tudo no lugar certinho, tudo muito arrumado, tem uma organização extraordinária, mas às vezes não tem a vida ali fluindo no interior, não tem transformação nenhuma. As pessoas entram do jeito, saem da mesma forma, não tem mudança nenhuma. Eu lembro uma vez de uma história, quero encerrar contando isso, de um soldado alemão que foi ferido numa batalha e procurou ali um hospital militar. E aí chegou no hospital, de cara ele já viu uma placa. Num corredor havia uma placa dizendo: para aqueles que estão feridos gravemente. Na outra placa, no outro corredor, tinha: para aqueles que estão feridos levemente. Ele estava ferido gravemente. Ele falou: vou entrar por essa aqui então. Entrou, andou no corredor, subiu a escada, foi lá, pegou o elevador, chegou num outro lugar, tinha mais duas placas em cima da porta. Na primeira tinha para oficiais, na outra tinha para não oficiais. Ele era não oficial. E aí ele entrou por aquele corredor, subiu as escadas, foi, rodou, foi lá, foi cá. E aí chegou numa outra opção de escolha. Em cima de uma estava para membros do partido, na outra para não membros do partido. Ele falou: eu não sou membro de partido nenhum, vou entrar por essa daqui então. Na hora que ele entrou pela porta, que ele abriu, ele saiu do lado de fora da rua. E aí, chegou em casa, a mulher perguntou: e aí, bem, tratou? Tá melhor? Ele falou: olha, cheguei lá, vou ser sincero para você, ninguém me recebeu naquele hospital. Mas eu vou te contar uma coisa aqui. Entrei lá doente, saí doente, mas olha, a organização deles lá é impecável. Tinha seta para tudo que é lado, você não se perdia lá dentro. Pensa num lugar que eu achei organizado. Então olha para cá, por que eu estou contando essa história aqui para você? A organização é muito boa, mas se não tem vida, não adianta nada, meu querido. Não adianta nada você vir aqui e sair doente do mesmo jeito que você entrou. Você precisa hoje provar de uma restauração, de uma transformação na sua vida aqui neste lugar. Levante suas mãos para o alto. Levante suas mãos. Enquanto o teclado toca aqui por um instante, levante suas mãos. Nós precisamos clamar para que o Senhor venha neste lugar. Maranata, vem neste lugar, Jesus. Oh, Maranata, vem. Espírito Santo de Deus, livra-nos de sermos uma igreja morta, Senhor, de não sentirmos a Tua presença nunca. Eu percebo aqui muitos irmãos que estão frios. A frieza é uma característica da morte, meu querido. Fala para o Senhor, fala: Deus, eu quero provar da Tua unção, porque eu estou morto, eu não consigo ler a Tua palavra, eu não consigo mais ter fome por Ti. Oh, eu não consigo mais ansiar pela Tua volta. Reconheça agora diante do Senhor, fala para Ele, diga, abra sua boca, fala para o Senhor: Senhor, eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais viver essa vida sem o Teu amor, sem a Tua graça, sem sentir o Teu toque. Oh, Jesus, feche os seus olhos, meu irmão. Esses dias uma pessoa me procurou dizendo isso, falando: pastor, eu não
tenho mais vontade de orar. Eu não tenho mais vontade de chorar. Eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia. Eu não tenho mais vontade de fazer nada diante do Senhor. E talvez você está aqui e se encontra do mesmo jeito. Eu tenho uma palavra hoje para cada um de vocês. Volte o seu coração para as coisas do Senhor. Leia a palavra mesmo quando você não quer. Ore mesmo quando a sua carne não quer. Jejue mesmo que a sua carne não queira. Cumpra o propósito de Deus, mesmo que você não dê conta, porque você vai ser tomado de uma vida intensa. E o Senhor naquele dia nos levará. E a Bíblia diz que aqueles que são vencedores, além de serem chamados, de serem encontrados no livro da vida, serão confessados junto com Ele.